Boa noite, meu nome é Vinícius, sou professor do GAD de Cirurgia. Hoje vamos dar continuidade aqui nos trabalhos relacionados à disciplina de Cirurgia 1. O tema de agora é um tema mais extenso, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de incisão e de ferida, falar de suturas dos fios e nós cirúrgicos. Então, é uma aula meio complexa, longa, mas é de fácil entendimento. Tá? Vamos começar falando um pouquinho, né, dos tipos de incisões de feridas. As incisões, a gente vai considerar tudo que aquilo que a gente vai fazer por meio de algum instrumento cortante, e do ponto de vista cirúrgico, o objetivo disso é a separação desses tecidos moles. É importante que eu faça, durante a incisão, um movimento único, ele tem que ser de acordo com a anatomia do local, né? Então, por exemplo, nessa imagem a gente consegue ver essa incisão de Kocher na parte superior, é uma incisão que acompanha o rebordo costal. A gente tem uma mediana que tem o contorno da cicatriz umbilical, né? Então essas características para a incisão são importantes aí na hora do fechamento depois. A gente tem que ter bordas bem definidas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa incisão, para a gente não biselar, né, a incisão, que seria usar o bisturi ou esse instrumento cortante de uma forma que não seja 90 graus com a pele. Então a gente cria angulações e acaba que a gente não tem uma borda muito bem definida, né? Quando a gente também não faz movimentos únicos, acaba que a gente tem chance de fazer várias bordas, né? A gente tem que tomar cuidado para não biselar, que é essa inclinação diferente de 90 graus da minha lâmina do bisturi, e o não afunilar. Então, em toda a extensão dessa incisão, né, de um ponto a outro, eu tenho que garantir que todas as camadas onde eu passar esse objeto cortante, elas vão ter o mesmo tamanho. Não adianta a pele ser maior e à medida que eu for entrando e diminuindo a quantidade que é feita, né, da incisão. Ela tem que ter a mesma extensão em todas as camadas. Essa incisão, ela é feita, né, com o objetivo de separação, mas ela nada mais é do que um acesso cirúrgico. Por que eu vou fazer essa incisão? No caso da cirurgia da pele, é para eu retirar algum material ou alguma coisa que esteja abaixo, né, da epiderme ou da derme, ou então vai ser de uma forma que eu vou incisar a pele, tecidos mais profundos, para eu visualizar estruturas mais profundas, né? A gente vai escolher o local de acordo com o diagnóstico mais provável e o tipo de incisão também de acordo com o diagnóstico mais provável. Por exemplo, se for uma cirurgia de apendicite, o apêndice fica no quadrante inferior direito. Então, no caso, eu tenho que fazer a incisão nesse local. Um melanoma é uma lesão de pele, a incisão ela tem que ter uma margem que eu não comprometa a margem cirúrgica, né, para não deixar tumor para trás. Então, eu tenho que fazer pelo menos 5 milímetros ou 10 milímetros da lesão, diferente de uma lesão benigna, né, que eu posso fazer esse acesso mais próximo da lesão mesmo. O acesso, ele tem que facilitar que eu veja e manipule o sítio cirúrgico, né, então, no caso de fazer uma incisão para abdômen, não adianta fazer uma incisão de 2 centímetros que eu não vou conseguir acessar de forma adequada. Né? Se for uma laparotomia, por exemplo, eu tenho que fazer uma abertura que eu consiga visualizar as estruturas, que eu consiga manipular para fazer o restante do ato cirúrgico. Então, assim, eu vou conseguir ver, manipular melhor e também, se eu vejo e manipulo de forma melhor, né, esses órgãos, esses tecidos, eu vou evitar fazer traumas desnecessários. Então, a estrutura ela vai ficar melhor preservada. E até mesmo quando eu retiro esse material para uma biópsia, para fazer um anátomo patológico, se eu visualizar ele melhor, eu vou tender a preservar essa peça melhor. Então, essa incisão, esse acesso cirúrgico, ela é de extrema importância para que tudo que vier depois, né, seja do ponto de vista
de síntese, né, que é uma outra aula que seria o fechamento, quanto da análise patológica daquele material. As incisões, elas podem ser para cirurgias eletivas ou para lesões traumáticas, né? No caso das eletivas, a gente já vai ter feito um diagnóstico específico, a gente vai ter a possibilidade de fazer incisão naquele local, né? Agora, traumática, às vezes eu vou ter alguma lesão com algum corpo estranho, vou ter que ampliar essa lesão, às vezes eu vou ter que fazer outra abertura, incisão próxima para acessar, de forma que eu não contamine. Então, no caso da traumática, são incisões mais complexas, né? Porque eu tenho que pensar em outras coisas. E muitas vezes eu não tenho um diagnóstico preciso, né? Então, às vezes eu vou fazer uma incisão para procurar o que está acontecendo. E essa incisão, ela tem que ser feita com uma lâmina de bisturi. No caso, as lâminas que são mais comuns de serem usadas a nível ambulatorial são as número 11, que seria essa segunda na primeira imagem, a lâmina 15, que seria a terceira, e a lâmina 24, que ela não está aqui na foto, mas ela está representada já montada aqui no bisturi, do lado, na segunda imagem. A gente vai pegar essa lâmina com a pinça hemostática reta, ou na impossibilidade até mesmo do próprio porta-agulha, e montar essa lâmina aí no bisturi, que seria encaixar de forma adequada essas aberturas que a gente vê aqui na lâmina, né? Ela serve para ter um encaixe perfeito e firme com o próprio cabo do bisturi, de forma que não fique solto, né? Que ele fique bastante firme, o que vai me dar mais firmeza na hora de eu fazer a própria incisão. E o bisturi, a forma correta de manipular é tentar segurar ele como uma caneta, de forma que o dedo indicador vai ficar na parte dorsal, para que eu consiga ter mais força na hora de fazer a incisão, para que esse bisturi ele não ceda a pressão, né, a tensão do tecido e faça uma incisão que não seja da forma adequada, né? E quando a gente vai fazer a incisão, a gente tem que fazer movimento único, tem que ser firme em segurar o bisturi, de forma que ele não vá fazer angulações desnecessárias, né? Então eu tenho que manter ele firme e ao mesmo tempo tem que ser delicado. É uma lâmina extremamente cortante, o tecido, alguns casos é um tecido mais frágil, né? No sentido assim de ter uma resistência muito menor do que a lâmina. Então, se eu fizer uma pressão forte demais, eu vou fazer uma incisão profunda demais. E às vezes eu vou fazer uma lesão inadvertida, né? De alguma estrutura que esteja abaixo do local que eu estou fazendo incisão. Então, eu tenho que tomar esse cuidado na hora de manipular o bisturi. Aí a gente vai fazer o planejamento dessa incisão. O que vai ser isso, né? Eu tenho que saber qual que é a direção que eu vou utilizar para fazer a incisão. Então, eu tenho locais que a gente fala das linhas de Langer, que são as linhas de força de tensão, né? Nesses locais, como mostra a figura aqui, se eu fizer uma incisão exatamente no sentido dessas linhas de Langer, né, na direção dessas linhas, eu vou ter uma menor tensão depois para fazer o fechamento, de fazer a sutura dessa pele, né? Então acaba que a gente tende a seguir isso na maior parte dos casos, principalmente quando forem lesões benignas, né? No caso de lesões malignas, a gente não utiliza isso tanto porque a prioridade vai ser vai estar dentro dos princípios da cirurgia oncológica, né, que seria a preservação da borda. No caso de lesões malignas, o que a gente vai fazer não é tanto pela preservação aí, né, do sentido dessas linhas, mas sim pelos princípios da cirurgia oncológica, que é manter margens livres.
Então, às vezes, a gente não segue isso no caso de lesões malignas. Mas se forem lesões benignas, a gente vai tentar ao máximo fazer dentro dessa direção, né, desse formato. E sempre que eu vou fazer, eu tenho que planejar também o tamanho, né, a extensão que eu vou fazer isso. Então, por exemplo, numa laparotomia, né, eu tenho que fazer uma incisão grande. Eu não posso fazer uma incisão muito pequena para uma cirurgia de intestino, né? Então, para a cirurgia ambulatorial, entra um pouco dentro disso também. Se eu tiver, por exemplo, um lipoma, que seja um lipoma de 10 centímetros, eu não vou fazer uma incisão de 1 centímetro para retirar, porque eu não vou conseguir, né? Então, essa extensão vai estar dentro do planejamento também. E a direção, como eu já falei, a gente vai tentar manter de acordo com as linhas de Langer sempre que for possível. O corte, ele tem que ser perpendicular à pele, então eu não posso ter nenhuma inclinação, né, nenhuma angulação que não seja 90 graus. Eu tenho que, com a mão não dominante, segurar a pele, né, e lembrar que eu seguro sempre longe da linha de corte da lâmina, para não ter nenhum acidente com material biológico, né? Então, se eu colocar o dedo da outra mão para manter a estabilidade da pele, mas esse dedo está na frente da lâmina, se eu não tomar cuidado adequado, às vezes essa lâmina vai acabar cortando meu dedo e eu tenho um acidente, né, durante o ato cirúrgico. Então, a gente vai fazer essa sustentação, mas fora da linha do corte, né, da lâmina. Sempre fazer movimento firme, único, contínuo e suave. Tem que ter uma pressão mínima para esse bisturi entrar na pele, mas tem que ser ao mesmo tempo delicado, porque eu não posso pesar demais, não posso fazer uma pressão muito grande, porque senão eu vou seguir muito profundo e causar, né, lesões dos tecidos profundos. A primeira imagem mostra a questão. Para a gente não afunilar, a gente tem que começar sempre a incisão com bisturi em 90 graus, uma vez que a ponta do bisturi, né, a ponta da lâmina, penetra na pele, né, no nível que eu quero fazer a incisão, eu troco a angulação dele para 45 graus, né, 60, 45, e faço esse movimento de corte. Sempre eu vou fazer de longe para perto de mim, né, para fazer esse movimento. E eu faço ele de forma, como eu falei, firme, suave, contínua, e quando eu termino a extensão que eu planejei, eu vou finalizar colocando o bisturi em posição de 90 graus novamente. Então, é essa o sentido, né, de fazer essa incisão quando eu estou fazendo a incisão da pele. Eu posso utilizar, além da lâmina, né, o bisturi elétrico. Mas a pele, né, a epiderme, quando eu faço o uso do bisturi elétrico, ela acaba sofrendo queimadura. Então, geralmente, eu faço a primeira incisão com o bisturi, com a lâmina, né, do bisturi, para fazer a incisão pelo menos da epiderme, e a partir do momento que eu chego na derme e camadas profundas, eu posso utilizar o bisturi elétrico, né, para ajudar aí nessa separação dos tecidos. O bom é que, quando eu faço o uso do bisturi elétrico, né, a diérese, que é justamente essa separação dos tecidos pela incisão, ela vai ser feita, mas, ao mesmo tempo, o efeito elétrico causa uma queimadura local, vai ajudar na hemostasia dos vasos, né, que vão estar aí na derme e no subcutâneo. Então, além da diérese, ela ajuda na hemostasia também. Na pele, ela é menos utilizada por questão do risco aí de queimadura, e vai ser mais nas cirurgias de médio e grande porte. Então, quando eu tenho lesões de pele mesmo mais profundas, com risco maior de sangramento, eu posso utilizar esse eletrocautério, e naquelas cirurgias maiores, como a gente já falou na aula anterior. É sempre importante lembrar de retirar acessórios, adornos metálicos, né, desse paciente, porque ele tem risco de queimaduras, e atentar para pacientes com marca-passo, que a partir do momento que eu crio a corrente elétrica, essa corrente elétrica
causa um campo magnético que pode fazer com que o marca-passo não funcione mais adequadamente. Então, o ideal é que a gente faça essa incisão um distanciamento de pelo menos 15 a 20 centímetros da fonte geradora do marca-passo. E as feridas, elas podem ser classificadas de acordo com o grau de contaminação. A gente vai chamar aquela ferida de limpa, mais naqueles casos, né, onde a gente tem uma cirurgia eletiva, onde a gente vai ter uma ferida que vai ser causada pela própria incisão. Então, no caso, né, essas feridas, além delas não terem nenhum grau de inflamação, elas não podem pegar nada do trato gastrointestinal, respiratório e urinário, né? Se eu tocar essas partes, né, que são 3 sistemas que têm uma flora, né, bacteriana residual, eu já entraria em outra classificação, né? Então, sempre que eu tenho uma ferida limpa, eu vou tratar ela com fechamento primário. Então, via ferida, fecho ela imediatamente, né? Vou tomar os cuidados de fazer a antisepsia, fazer a limpeza com soro fisiológico, né? Que é mandatório fazer aqui, mas eu posso fazer tranquilamente o fechamento primário, porque eu não tenho grau de contaminação aqui. Quando a gente fala em trauma, são lesões que têm um tempo de ocorrência inferior a 6, 8 horas de evolução, porque não dá tempo nesse período aqui de ter uma contaminação mais grosseira, né? A gente tem as feridas potencialmente contaminadas. Nesse caso, a gente vai ter a manipulação dos sistemas que têm uma microbiota, então trato respiratório, urinário e digestório. A gente vai mexer, né, nesses tratos, mas de uma forma mais controlada. O que seria isso, né? Por exemplo, para eu fazer uma cirurgia intestinal, eu tomar o cuidado de, na hora de eu fazer a incisão, não utilizar o mesmo material que, né, vai se contaminar com material fecal. Tomar cuidado para que esse material fecal não caia na cavidade abdominal, por exemplo, né? Então, é uma coisa que eu estou manipulando, então tem risco de eu contaminar porque tem essa microbiota, mas eu consigo controlar esse sistema todo, né? Eu vou utilizar isso aqui também nas cirurgias eletivas. A ferida contaminada, no geral, vão ser aquelas feridas abertas, né, traumáticas, ou então aquelas feridas que vão decorrer de um processo, né, cirúrgico mais prolongado, um ato operatório de maior tempo. A gente tem também situações com exposição total do trato gastrointestinal, por exemplo, né, uma facada no abdômen. Se acertar uma parte do intestino, aquele conteúdo vai extrapolar e extravasar para a cavidade abdominal. Então a gente vai ter a exposição aí do trato gastrointestinal e de uma forma não controlada, né? E também nos casos de inflamação aguda, uma apendicite, uma colicistite, né? Esses abdômen agudos inflamatórios, desde que eles já não tenham se complicado com formações de abscessos, né? E outras coleções purulentas. As feridas infectadas também são traumáticas, mas elas já têm um tempo maior de evolução e muitas vezes vão estar associadas aí com um tecido necrótico, desvitalizado no caso. Então, às vezes é uma lesão que causou necrose muscular, tem um processo inflamatório já avançado por causa de alguma contaminação grosseira que não foi identificada, né? Já pode ter alguma infecção em atividade, com formação de abscesso, essas vísceras perfuradas, né, com contaminação mais grosseira. Então, eu vou considerar ela infectada quando eu já tenho no meu campo cirúrgico a presença, né, desses micro-organismos. Eu já sei que está infectado, né? Eu já tenho um diagnóstico disso.
essas infecções que são clínicas que vão acabar evoluindo aí para indicação cirúrgica, né? Então, sempre pensar, lesão que esteja suja, né, contaminada, infectada, eu tenho que fazer irrigação com solução fisiológica sempre. Se ela tiver corpo estranho, né, às vezes um paciente com politrauma teve a ferida e acabou entrando sujidade do asfalto na ferida, né, e acaba que aqueles pequenos fragmentos vão reagir como corpo estranho. Eu tenho que retirar isso na hora que eu for fazer o fechamento, né, da ferida. Lembrar que nas situações onde ela é contaminada, infectada, o antibiótico tem fim terapêutico, eu já tenho que tratar, né, com antibiótico terapia. E no caso da potencialmente contaminada, eu vou fazer antibiótico com fim profilático, para tentar evitar uma contaminação, porque eu estou fazendo de forma controlada, mas se caso em algum momento eu tenha alguma bacteremia, né, associada, eu já tenho um antibiótico profilático fazendo efeito e não deixo aquele processo inflamatório infeccioso seguir adiante. E, por fim, pensar na síntese, né, se ela vai ser primária, se eu tenho uma infecção mais significativa, ela pode ser secundária, né, fechamento por segunda intenção. Então, a gente tem que avaliar se a gente já vai fechar nesse momento ou se vai deixar e postergar para um segundo momento. Agora a gente vai falar um pouquinho das suturas. E para falar de sutura, a gente tem que falar também de fios e nós, porque sutura nada mais é do que a manipulação disso de forma a fazer o fechamento das estruturas. Então, a sutura, que também é denominada síntese, nada mais é do que a aproximação das bordas daquelas feridas. Então, até agora a gente falou da forma de abrir, né, separar o tecido. Agora a gente está falando de aproximar esse tecido. Então, o tecido que foi incisado, agora a gente está pensando em aproximá-lo. Então, a gente vai fazer essa aproximação com o objetivo de aproximar para facilitar a cicatrização. E aqui a gente vai utilizar material que aguente a pressão, a tensão da pele. Porque uma vez que eu já separei essa pele, pelas forças de tensão, ela tende a contrair. Então, a ferida tende a ficar aberta. Então, para eu conseguir fechar, eu tenho que usar estruturas que resistem a esse processo de abertura. Então, a gente usa materiais aqui que vão resistir à tensão e à tração desse tecido. E quais são esses materiais, né? Vão ser os fios, e os fios são os materiais que são hemostáticos mesmo, para estruturas vasculares, e que vão manter o tecido aproximado. E as agulhas. As agulhas são responsáveis por levar esse fio e posicionar ele na posição adequada para manter esse fechamento. As agulhas, elas geralmente vão ser cilíndricas, né, como a primeira imagem aqui, que é utilizada mais para estruturas mais delicadas, como, por exemplo, o intestino, né? Se eu utilizar uma agulha que vai cortar demais, acaba que eu vou lesionar mais do que fazer a sutura mesmo, né? A síntese. E as cortantes, que elas podem ser triangulares, né? Se eu cortasse ela no meio, ela teria uma forma mais triangular ou prismática, né? E esses casos aqui, a gente vai utilizar para estruturas mais que tem uma tensão maior. Então, a gente vai usar em pele, aponeurose. Então, são em estruturas que vão ter uma tensão maior. Os fios, se eles estão usando esses fios com o objetivo de manter o tecido no lugar, vencendo a tensão deles, eu tenho que utilizar o melhor fio possível. Então, se eu for, do ponto de vista teórico, pensar qual que é o melhor fio, primeira coisa, tem que ser o que tem menos custo. Ele tem que ter uma resistência tênsio, né? Se eu tracionar esse fio, ele não pode arrebentar. Então, essa resistência tênsio
é justamente a capacidade dele manter, sem danificar a própria estrutura, mantendo a tensão daquele tecido. Eu tenho que ter uma facilidade de esterilização, né, manter ele sem bactérias, né. Caso as duas primeiras imagens aqui mostram fios que são monofilamentares, né, tem um único filamento de fio, e aqui a gente tem os multifilamentares, porque são vários pequenos filamentos que foram unidos, trançados aqui, e viraram essa estrutura do fio. O problema disso aqui é que eu tenho mais dificuldade de manter ele estéril. Essas entradas, né, reentrâncias dos fios aqui, são locais possíveis para adesividade microbiana. Então, acaba que os fios multifilamentares, eles têm uma chance maior de infecção. Ele tem que ser maleável, eu não posso ter um fio que seja duro demais, a ponto de eu não conseguir dobrar ele para manter o tecido. Eu tenho, por exemplo, fio metálico, que é o fio usado na esternotomia, quando faz uma cirurgia cardíaca, corta o externo meio, é um fio que precisa resistir uma tensão muito grande. Então, ele é metálico, mas ele tem uma maleabilidade, de forma que eu consigo manipular e deixar ele na forma e tamanho adequada para manter o tecido nessa posição. E eu tenho que causar uma reação tecidual mínima, porque não adianta eu usar um fio que vai causar muita reação inflamatória, porque acaba que o excesso de inflamação pode piorar a cicatrização do local. Então, essas características seria do fio ideal, seria o melhor fio possível. Mas é o melhor fio que existe? Aí a gente tem várias opções e, dentre essas opções, a gente tem fios com propriedades absolutamente diferentes uns dos outros. E o que são essas propriedades, né? A gente vai falar um pouquinho delas agora. A primeira delas é a absorção. A gente vai ter fios que são absorvíveis, depois de um tempo, o próprio organismo, por ação inflamatória local, ele vai conseguir absorver, degradar esse fio até não ter mais resquício desse fio. E o não absorvível é aquele que o organismo não é capaz de digerir, então ele acaba ficando no meio do tecido, né, às vezes envolvido por alguma cápsula, seria uma forma de reação tipo corpo estranho, né, e ela acaba mantendo o tecido aí no local por bastante tempo, já que ele não vai sair desse local. Então a gente já opta usar o não absorvível para aqueles tecidos que demoram mais a cicatrizar. Por exemplo, as cartilagens têm uma tendência a cicatrizar mais lento. Então, nesse caso, eu vou optar por fios não absorvíveis. A origem do fio nada mais é do que do tipo de material que ele é feito. A gente tem os biológicos, que são feitos a partir de tecidos de animais. A gente tem alguns fios, como o catigu, por exemplo, que é feito de fibras de intestino de ovelhas, que seria de origem biológica, e a gente tem os sintéticos, que são de diversos materiais, tem de nylon, de seda, de algodão, são formas que são feitas de forma diferente, e se ele é biológico, acaba que ele tem várias moléculas que comportam como antígeno. Então, nesse caso, o de origem biológica, ele tem uma reação inflamatória maior do que o sintético. A configuração é se ela é de um filamento só ou de vários filamentos, como eu já mostrei na imagem anterior. Nesse caso, monofilamentar, ele vai ter uma maior dificuldade, uma menor maleabilidade, e o multifilamentar, uma maior maleabilidade. No entanto, o multifilamentar tem mais chance de ter adesividade para bactérias, Então, pode ser que ele não seja não seja o melhor adequado em determinadas situações.
A força tênsio é a capacidade desse fio de manter a estrutura no lugar. Então, a força tênsio é aquela que o fio não vai arrebentar e nem vai romper o tecido. O ideal, né, seria aquele que só mantém. Se eu tenho uma força tênsio baixa, o fio se rompe diante da tensão do tecido. Se eu tenho uma força tênsio muito alta, o fio pode lesionar, romper esse tecido. Então a gente tem que tentar utilizar um de força tênsio adequada para aquele tipo de fio. Então a gente tem que utilizar um fio adequado de acordo, né, com a tensão daquele tecido. Por exemplo, né, uma aponeurose, né, que é tecido cartilaginoso, tem uma tensão muito maior do que o intestino, que é uma estrutura fina e mais delicada, né? Então, no caso da cartilagem, eu preciso de alta força tênsio. No caso do intestino, pode ser uma força mais baixa, né? Uma força tênsio mais baixa. A segurança dos nós vai depender do coeficiente de fricção, que é, se o fio for liso demais, eu não vou ter uma aderência do próprio fio quando eu der o nó. Então, esse fio, com o tempo, ele vai, né, o filamento dele vai deslizando sobre si mesmo e acaba se rompendo. Então, esse coeficiente de fricção é a capacidade do fio conseguir manter esse nó, né, sob pressão, sem desfazer. Porque se eu der um nó para aproximação e depois de um tempo esse nó desfaz, ele não vai servir para o meu propósito, né, de ser o responsável aí pela síntese, pela sutura. A reação tecidual, todo fio tem uma capacidade de causar uma reação inflamatória. Se for de origem biológica, essa resposta é maior, e eu tenho que tentar utilizar o máximo possível fios que causem menos reação tecidual. A elasticidade é a capacidade de alongar e encurtar de acordo com a tensão. Então, se eu faço uma sutura, o paciente tem uma complicação e faz um edema. Esse tecido, pelo edema, tende a aumentar de tamanho. Se o fio não tiver muita elasticidade, ele vai acabar se rompendo ou acabar rompendo o tecido. Então, a elasticidade vai permitir com que, nesse caso do edema, que ele se alongue para adaptar a nova dimensão aí do tecido. E esse mesmo edema, depois da resolução do processo inflamatório, ele se desfaz. Então, o tecido que aumentou, ele vai voltar para o que era antes. Então, esse fio ele tem que ter a capacidade de voltar também para o que era antes. Porque senão, se o fio alongar para adaptação, mas não voltar, esse tecido vai ficar frouxo. Então, eu vou aumentar a chance de piorar, né, a cicatrização, porque eu não aproximei de forma adequada. A propriedade de memória é aquela na qual o fio tende a retornar à forma original. Então, se eu tenho um fio monofilamentar, por exemplo, nylon, ele vem preparado, enrolado sobre si mesmo. Quando eu tiro ele de dentro do pacote, ele tende a ficar nessa posição de enrolado. Então, às vezes, eu tenho que tracionar o fio para tentar alongá-lo, né, e tentar retirar ele dessa posição mais rígida. Então, um fio com alta memória, ele tem mais chance de desfazer o nó, porque ele tende a voltar para a configuração que ele estava antes, né? Então, se eu tentei manipular ele para formar um nó, ele tende a desfazer o nó e voltar para o que ele era antes. A capilaridade, também relacionada aí com o crescimento bacteriano, é a capacidade desse fio reter essas micropartículas, né, essas bactérias. Então, eu quero um que tenha baixa capilaridade, baixo crescimento bacteriano.
Adesividade de células tumorais é o mesmo raciocínio, né? Se o fio é multifilamentar, ele acaba tendo essa capilaridade e acaba que eu tenho mais chance de adesividade também das células malignas. Ele tem que ser visível em campo cirúrgico, então a cor dele é uma cor que tem que ser chamativa, então não adianta eu utilizar fios de cor vermelha, que é a cor do sangue, cor rosa, que é a cor dos tecidos, né, quando está na presença desse resquício de sangue. Então, tem que ser fios coloridos, né, preto, azul, verde, para que eu consiga visualizar ele de forma adequada, para saber se ele atingiu a profundidade do tecido que eu preciso para manter aquela tensão, a extensão, se pegou as estruturas todas que necessitam serem suturadas, né? Então eu tenho que ver de forma adequada. E além disso, o custo, que é uma coisa extremamente importante, né? Não adianta eu ter um fio ótimo, mas ser um custo muito alto, porque eu não vou conseguir aplicar ele de forma rotineira, né? Então, tem que ter o máximo possível, né, dessas propriedades mais próximo daquele fio ideal. Aqui alguns exemplos de fios absorvíveis. A gente tem o Catigu, que ele tem aquela proteína, né, do colágeno, que é uma proteína animal, então ele é de origem biológica, e aqui depois de quanto tempo ele vai perdendo a resistência, né, à medida que ele vai sendo absorvido. Então, com um dia, ele tem uma resistência, por exemplo, de 100%, com 7 dias de 40%. Né? Então, ele vai se degradando aí com o tempo. Vai sendo absorvido, né? E aqui outros exemplos, né? O Vicryl, PDS, Monocryl, que são todos que vão ser absorvíveis. Esses últimos, eles são de origem sintética e também, com o passar do tempo, se vocês observarem aqui nessa última coluna, a gente vê uma redução da resistência dele em relação ao tecido. E aqui alguns exemplos de fios não absorvíveis, né? A grande maioria deles vai ser sintético, alguns que são de origem biológica, mas seria vegetal, não animal, e acaba que eles não vão ser absorvidos, né? Eles vão, por reação de corpos estranhos, acabar encapsulados, mantendo os tecidos aí por mais tempo. Então acaba que aquela resistência têncil, né, que vai tendo redução lá com os fios absorvíveis, não acontece aqui com os não absorvíveis. E o que a gente vai fazer com esses fios, né? A gente vai fazer as suturas. Então a gente pode fazer suturas em pontos separados. Então eu vou fazer ponto por ponto, de forma que a incisão toda vai ficar fechada no final. As vantagens de fazer por ponto separado, por exemplo, se eu tiver uma infecção no meio da ferida aqui, eu consigo abrir os pontos só aqui do meio para drenar esse processo infeccioso. Eu acabo tendo uma menor reação, né, de corpo estranho, eu vou ter menos quantidade de fio, menor isquemia tecidual, porque se eu fizer um fio contínuo, eu acabo comprometendo a circulação desses intervalos dos fios aqui. E o ponto separado permite uma perfusão colateral, de forma que eu reduzo a isquemia e facilita a cicatrização. A desvantagem, que para eu fazer isso aqui, como eu tenho que fazer um por um, né, toda hora eu passo a agulha, faço o ponto, dou o nó, corto, passo para o próximo. Eu demoro mais. A sutura contínua, ela acaba sendo mais rápida de ser feita, ela vai ter um nó inicial, e depois disso eu vou fazendo ela de forma contínua. Vou passando o fio até fechar a ferida toda. Então eu tenho o nó inicial, tenho toda a sutura contínua, e no final eu tenho um nó terminal. Então acaba que eu faço ela mais rápido. No entanto, eu posso ter um risco maior aí de isquemia, e se eu tiver um processo infeccioso,
Se eu cortar o fio aqui nesse ponto, eu comprometo toda a sutura. Então, se é uma ferida potencialmente contaminada, com risco aí de evoluir para infecção, ou já contaminada e infectada, não vou fazer sutura contínua. Então, eu vou tentar fazer só nas feridas limpas, que eu vou ter menor risco de ter essa complicação. Tá? E lembrar que alguns tecidos vão ter particularidades, né? A aponeurose, como a resistência é muito grande, se eu fizer ponto por ponto, eu posso fragilizar essa aponeurose. E o paciente desenvolveu uma hérnia depois. Então, a sutura contínua pode ser melhor aqui nesses casos. O vaso, às vezes, se eu fizer uma contínua, em alguns casos eu posso causar isquemia, né, daquela vaso vasorum, que perfunde o vaso, a parede do vaso, né? Então, às vezes, seria melhor fazer pontos simples. Então, vai variar dependendo da espessura, né, das estruturas, da forma que ela é vascularizada. Então, eu tenho que lembrar da anatomia para saber essas particularidades, para saber qual que é o melhor tipo de sutura a ser feito. E a sutura é feita com base em pontos. Agora a gente vai discutir alguns desses pontos, que são os pontos mais utilizados. O ponto simples é o ponto mais comum. Eu vou passar a agulha de um lado, pego uma profundidade adequada até ela sair do outro lado, né, na outra borda da ferida. Depois eu faço um nó para manter esse ponto no lugar. Depois que eu fizer o nó, eu vou e corto para continuar fazendo os próximos pontos. Ele é o mais comum, porque ele é fácil de ser feito, de ser executado, e ele também dá um bom resultado estético. Quando eu retiro esses pontos, acaba que a cicatriz ela não fica uma cicatriz muito grande. O ponto em U, vertical, também chamado de Donati, é um ponto que vai ser mais complexo de ser feito. Ele vai ter, inicialmente, uma parte que é mais longe da borda, onde eu vou entrar com a agulha, e essa agulha vai seguir um caminho mais profundo. Ela tem que ultrapassar a pele e chegar em tecido subcutâneo. E ela vai sair do outro lado, também mais longe da ferida, de forma que eu vou ter uma aproximação desse tecido profundo. Depois eu vou fazer mais próximo da borda, mas aí já da segunda borda, né? Então, vamos falar, eu entro na primeira, aí saio na segunda. A segunda parte do ponto eu entro na segunda e saio na primeira. Só que agora é mais perto da borda. Então, primeiro é longe, longe, depois perto, perto. E eu faço isso de forma que eu faço um formato de um U, né, vertical aqui, de forma que eu vou ter uma melhor aproximação. E sem falar que essa aproximação, ela consegue resistir melhor à tensão, né, do tecido. Sem falar que essa configuração, né, da montagem do fio consegue manter uma aproximação melhor, reduzir a tensão desse tecido, de forma que eu vou ter uma aproximação mais adequada. Então, do ponto de vista de profundidade, né, esse espaço aqui, se eu fechasse só em cima aqui na pele, poderia ficar um espaço vazio, que é o que eu chamo de espaço morto, ele fica adequadamente fechado. Então, eu acabo diminuindo esse espaço e, consequentemente, eu reduzo a chance de infecção, de formação de seroma, de formação de hematoma nessa região. A cicatrização, ela vai ficar muito boa? Não, não vai. Por ser um fio que vai ter uma maior porção dentro da pele, acaba causando uma reação inflamatória maior aqui. Então, às vezes, ela não vai ficar esteticamente muito bonita. Mas acaba que para aqueles tecidos que vão ter uma tensão maior, é preferível utilizar do que deixar ter uma deiscência aí com pontos simples, por exemplo.
O ponto horizontal é um ponto que eu não vou entrar tão profundo, mas eu entro também, né, na primeira borda, saio na segunda, e depois eu caminho para a lateral para entrar na segunda e sair na primeira. Então eu faço um U nessa região e depois dou o nó, como se fosse um ponto simples, né, igual o nó do ponto simples para finalizar. Ele é bom para aquelas feridas que têm grande tensão, me dá uma boa aproximação da pele, mas como eu pego uma região mais extensa, né, durante quando eu fizer o nó aqui, né, eu pego essa região maior, eu posso correr risco de sofrer isquemia dessa região. Então, é um ponto que não é tão comum de ser utilizado. O ponto em X, alguns cirurgiões falam que é o melhor ponto do mundo, porque é o ponto que vai fazer hemostasia e também é aquele ponto que vai permitir eu aproximar tecidos com grande tensão. Por que que isso é bom? Né, se eu, por exemplo, lesionar sem querer uma artéria, a artéria está sangrando, 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 eu não consigo ver aonde ela está, para eu conseguir fazer a hemostasia adequada. Eu dou um ponto em X, no local que parece ser a origem do sangramento, esse ponto é capaz de comprimir a artéria, até mesmo assim, ou ele já resolve o sangramento, ou diminui o bastante para eu conseguir achar o local que foi lesionado. Então, ele é um ponto que é muito útil aqui, tanto para sutura de subcutâneo, para hemostasia, quanto aqueles pontos de grande tensão. A sutura contínua, aqui é o exemplo, a intradérmica, no geral, ela passa de um lado para o outro, mas eu vou fazer ela exclusivamente na derme. Então, ela não entra pela epiderme aqui. Né? Esteticamente, ela é ótima. Né? Ela tende a deixar cicatrizes mínimas, exceto nos pontos, né, inicial e final, onde eu dou os nós, e acaba que ela tem uma desvantagem que se eu tiver uma incisão muito longa, né, muito extensa, pode ser que eu tenha dificuldade depois para retirada desse ponto. Então, às vezes, né, para eu não ter vamos falar assim, um ponto único, no meio dessa sutura eu posso sair de vez em quando aqui na epiderme e fazer uma alça para facilitar a retirada desse ponto depois, para melhorar a questão da retirada. Mas acaba que ela é uma boa opção quando eu quero uma sutura que eu não quero uma cicatriz significativa. A sutura contínua em chuleio. A chuleio ela pode ser simples, nesse caso aqui eu faço um nó inicial e vou dando pontos em espiral, até fechar a ferida toda. A chuleio entrecortado, que é essa segunda figura, eu vou fazendo o mesmo movimento, espiral, só que quando eu passo a agulha, eu passo o fio por baixo da agulha, de forma que eu vou fazer como se fossem pequenos nós, mas eu faço ela de forma contínua, né? Ela é boa para fazer hemostasia, mas da mesma forma que a sutura em U, eu posso ter um risco maior aqui de isquemia, e ela é boa, né, porque ela vai fazer uma distribuição da tensão por toda a sutura. Mas naqueles casos, né, onde eu posso ter uma cirurgia mais contaminada, com risco de formação de abscesso, ela não é muito boa, porque como ela distribui a tensão toda, se eu tiver que abrir uma parte, acaba que toda a tensão vai ser retirada. Então, a chance de abertura, né, dessa ferida, ela acaba sendo muito maior. E depois que eu passo os fios, eu tenho que dar o nó. Por quê? Se eu só passar o fio e não ter nada com que esse fio se prenda, essa sutura ela não vai ter estabilidade.
Então a gente acaba usando o nó para fixar melhor a sutura, né, e dar estabilidade aí para esse fio, para essa sutura. E é isso que é o melhor para manter uma boa cicatrização. Então, o nó cirúrgico é a parte mais essencial. Se eu não fizer um nó adequado, eu vou ter o que a gente chama de zona de fraqueza. Porque se esse nó ficar frouxo, ele vai abrir o tecido aqui naquele local. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer esse nó. Eu vou dar várias laçadas, né, nesse fio, para dar o nó adequado. Então, se o fio tem muita memória, tende a voltar à posição original, eu tenho que dar mais laçadas. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, né? Independente, assim, da quantidade, tem que ser uma quantidade maior. O habitual é tentar fazer 3 laçadas. Eu vou passar daqui a pouco, né, explicando isso melhor. O ideal é cruzar as pontas em cada laçada e quando eu vou fazer o nó, eu posso fazer ele de forma manual ou posso fazer ele com porta-agulha. E isso é melhor treinado aí nas aulas práticas, que vocês vão ter oportunidade ainda de fazer. E o nó, ele tem pelo menos 3 laçadas. A primeira é a que é responsável, né, por aproximar e apertar os tecidos. Ela tem que ser feita em laçada dupla, como vocês podem ver, né, ela passa 2 vezes. E essa laçada dupla, ela tende a ser mais útil quando eu tenho fio monofilamentar, que acaba que o coeficiente de fricção vai ser menor. A segunda laçada, ela serve mais para que a primeira, que é a mais importante, não se desfaça, né? Para que ela não afrouxe. E a terceira laçada, talvez seja mais importante, porque ela reforça as outras duas, de forma que eu tenho uma estabilidade aí no nó. Agora, se eu tenho fios com alta memória, eu não vou parar na terceira laçada. Eu vou fazer mais, alguns 7, 10 ou até mais laçadas, dependendo do grau aí de memória e do coeficiente de fricção. Mas no mínimo 3 laçadas eu tenho que fazer em todas as suturas. Então essas são as referências, né, os capítulos aqui do cirurgia de ambulatório. E o objetivo dessa aula era justamente falar, né, de duas partes importantes aí do processo cirúrgico, que é a incisão, né, a diérese e a sutura ou síntese. Então, muito obrigado, estou à disposição aí para dúvidas.